Vamos continuar. Agora eu vou falar sobre multiplicação de frações. Para você multiplicar duas frações é muito tranquilo. Basta você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Faça 3 vezes 1, 3. Sobre. Agora multiplique 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Pronto. Perceba que não dá para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, essa fração já está na forma irredutível. 3 dá para dividir por 3, mas o 8 não divide por 3. Sobra resto, não é? Então, você para por aqui e deixa a resposta 3 oitavos. Anote no seu caderno a multiplicação de 5 quartos vezes 2 terços. Faça você, pause o vídeo e depois você volta para ver se acertou. Vamos lá? 5 vezes 2, numerador vezes numerador. 5 vezes 2, 10. Sobre. Multiplique denominador com denominador. 4 vezes 3, 12. Então multiplicar frações é só multiplicar de cima com de cima. 5 vezes 2, 10. O de baixo com de baixo. 4 vezes 3, 12. É isso? Sim, apenas isso. Agora perceba que eu tenho a resposta 10 sobre 12 avos. 10 sobre 12. Dá para simplificar. Perceba que o 10 dá para dividir por 2 e o 12 também. Sempre que você puder dividir o de cima e o de baixo, numerador e denominador, pelo mesmo valor, divida, simplifique a fração. 10 dividido por 2 dá 5. E 12 dividido por 2 dá 6. Cheguei na resposta 5 sextos. É a forma irredutível dessa fração. Significa que não tem como simplificar mais. 5 divide por 5, dá 1. Mas o 6 não divido por 5, sobra resto. Então, para na resposta 5 sextos. Tá ok? Agora eu vou multiplicar o número inteiro 2 pela fração 3 dozeavos. Anote aí no seu caderno. 2 vezes a fração 3 sobre 12 avos. Como é que eu multiplico mesmo? Eu multiplico de cima com de cima, o de baixo com de baixo. Aí você vai dizer, mas eu não estou vendo o númerozinho debaixo do 2. Se não há denominador, por favor, coloque o denominador você. O denominador vale 1. 2 é o mesmo que 2 sobre 1. 2 dividido por 1 é o próprio 2. Agora perceba que você pode multiplicar de cima com de cima agora. 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 12, 12. Agora é hora de simplificar, né? Vamos ver se é possível. Ambos são pares. Perceba que o 6 é par, o 12 é par. Então, ambos você consegue dividir por 2. Então eu posso simplificar por 2. Que bom! Então, 6 divida por 2 dá 3. E 12 divida por 2 dá 6. Agora perceba que eu cheguei em 3 sextos. 3 sobre 6. Ainda dá para simplificar essa fração? Sim. Perceba que eu consigo dividir 3 por 3 e o 6 também consigo dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1.
6 dividido por 3 dá 2. Chegamos no resultado 1 meio. 1 sobre 2 é a forma irredutível dessa fração. Terminamos o cálculo. Agora, uma maneira rápida de simplificar seria que no momento que eu cheguei à resposta 6 sobre 12 avos, você simplificasse mais rápido. Perceba que é possível dividir o numerador por 6 e o denominador também por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Ah, verdade, se eu tivesse simplificado logo por 6 em cima, 6 embaixo, eu chegaria no mesmo resultado. Tá ok? Faça as anotações. Multiplicação de frações. Lembrando que eu posso representar a multiplicação por um x, representa a operação de multiplicação, ou você pode representar por ponto, é multiplicação da mesma forma. Então você escolhe o símbolo da multiplicação. Pode ser um x, 3 quartos vezes 1 meio, ou pode ser um ponto, 5 quartos vezes 2 terços. O x e o ponto representam multiplicação da mesma forma. Agora é o momento que eu vou falar para vocês sobre divisão de frações. Vamos falar sobre divisão de frações? Eu tenho a fração 2 terços dividido por 1 meio. Divisão de frações. Como é feita a divisão entre frações? Você vai agir dessa forma. Você copia a primeira fração, 2 terços, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1 meio? É 2 sobre 1. Então, multiplique as frações, você vai achar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Certo? Divisão de frações. Eu simplesmente copiei a primeira, perceba, 2 terços, e multipliquei pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1 sobre 2? 1 meio. 2 sobre 1. Agora, não dá para simplificar porque o 4 dá para dividir por 2, né? Ele é par. Mas perceba que o denominador 3 não dá para dividir por 2. 3 dá para dividir por 3. Mas o 4 eu não consigo dividir por 3 para dar um númerozinho inteiro. Então chegamos no resultado 4 terços, na sua forma irredutível. Mais um exemplo sobre divisão de frações. Vamos lá? 6 sobre 18 avos dividido por 2. Faça aí. Divisão de frações. Faça no seu caderno. Você copia a primeira fração, 6 sobre 18, e multiplica. Veja que eu estou representando a multiplicação por um pontinho. Multiplica pelo inverso da segunda. Ah, mas qual que é o inverso do número 2? Lembre-se que se o exercício não traz para você o denominador, significa que o denominador é 1. Então, divisão de frações, você copia a primeira fração, 6 sobre 18, e multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2, não é mesmo? Ah, tá ficando fácil, então agora eu multiplico frações como numerador com numerador, denominador com denominador. Fala mais simples, você multiplica o de cima com o de cima, 6 vezes 1, 6. O de baixo com de baixo, 18 vezes 2, dá 36. Ah, mas e agora? Dá para simplificar ou não? Sim.
Você pode ir simplificando aos pouquinhos, por 2, se você quiser. Ambos são pares. Divido por 2 o numerador, 2 o denominador. Não é verdade? 6 divide por 2 dá 3. Ah, beleza. E o 36 dividido por 2 dará 18. Agora perceba que você pode simplificar ainda mais por 3 o numerador e por 3 o denominador. 3 dá para dividir por 3, é 1. E 18 dá para dividir por 3, que é 6. Ah, então o resultado da simplificação da fração 6 sobre 36 avos é 1/6. São frações escritas de maneira diferente, mas representam o mesmo valor. Espera aí. E se eu pegasse a fração 6 sobre 36 e falasse assim: quero simplificar mais rápido, chegar à forma irredutível rapidamente? Você poderia, basta dividir o numerador por 6 e o denominador também por 6. Perceba, 6 dividido por 6 dá 1. 36 dividido por 6 dá 6. Veja que eu cheguei ao mesmo resultado, 1/6 e 1/6. Você pode ir simplificando aos pouquinhos por 2, depois por 3, ou se você quiser, nesse caso, simplifique logo por 6 em cima, 6 embaixo. Vai dar 1/6 do mesmo jeito. Vamos para mais um exemplo de divisão de frações. Eu tenho 12 quartos dividido por 1/3. Ah, divisão de frações. Você vai copiar a primeira, 12 quartos, e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1/3? É 3 sobre 1. Aí o que você deve fazer? Multiplicar numerador com numerador. 12 vezes 3. 12 vezes 3 é 36. E denominador com denominador, o de baixo com de baixo. 4 vezes 1, 4. Agora perceba que dá para você simplificar. Por 2 em cima, 2 embaixo. Mas agora você está mais treinado. Então acho que dá para perceber que dá para simplificar por 4 em cima, 4 embaixo. 36 dividida por 4 dá 9. 4 dividido por 4 dá 1. Então eu tenho o resultado 9 sobre 1. 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9 dividido por 1. Você pode escrever simplesmente 9. Então não há necessidade de ficar escrevendo 9 sobre 1. Escreva apenas 9. Caso a resposta desse 10 sobre 1, escreva apenas 10. Não há necessidade de escrever o número debaixo, o denominador 1. Tá ok? Agora faça as anotações do caderno e estude essas questões. Até mais, tchau, tchau.